Vamos continuar o nosso percurso. A gente já virou, né? Já está indo mais para o final, mas ainda tem bastante cartas pela frente. E como eu coloquei para vocês, a gente está super sincrônico, então hoje é dia da criança e a gente vai ver o berço, né? Então, muito legal essas coincidências, né? E bom, vamos começar, né? Entendendo o que significa esse berço para os índios norte-americanos, né? E o que tem a ver isso com a nossa vida e a vida da comunidade humana, na realidade, né? Então, a primeira coisa que é importante a gente lembrar, assim, né, que uma grande parte desses povos ancestrais que viviam na América, né, e em especial esses que estavam na América do Norte, que é o foco desse livro, né, eles eram povos nômades, né? Então, assim, entender o que significa esse nomadismo, né? Na realidade, ele é um sistema de estar na terra, né? E desfrutar de um determinado lugar, no sentido de poder caçar, poder colher, né? E antes do local se esgotar, continuar, ir um pouco mais adiante, né? Então, outro dia até assistindo, acho que foi aquela palestra que eu passei para vocês, do Ailton Krenak, não sei se foi nessa ou outra dele, ele falando justamente sobre isso, né? O que significa esse nomadismo, que na realidade eram vários lugares que essas tribos ocupavam e elas iam caminhando, né? E iam e voltavam. Por exemplo, as tribos do Brasil, elas iam até o litoral, na época que tinham mais mariscos, viviam ali mais próximo do mar, na época que tinham mariscos, depois depende de situação de caça, da época de algumas plantas, daí essas tribos iam para regiões onde tinha determinado tipo de alimento, né? E no caso de grande parte das tribos norte-americanas, né, tinha a questão de seguir as manadas, especialmente do búfalo, né, que era justamente uma fonte de proteína, uma fonte de pele, né? Então, os índios utilizavam a carne de búfalo para várias coisas, né? E tinham sempre esse cuidado de que essa carne, essa caça tinha a ver realmente com a manutenção da vida, né? A necessidade de alimento, de abrigo, e não era uma caça predatória, obviamente. E daí aqui nessas figuras a gente já vê, né, uma representação ali, a gente tem esse índio com o cocar imenso, né, que é a carta última que a gente viu. A gente tem aqui a lança com várias coisas amarradas que tem a ver com contar os golpes, né? Tem a senhora com o chale. Então, tem várias cartas que estão representadas, né, nessa figura que a gente está vendo. E ali tem uma mãe, né, que está com um menino e mais um bebê nas costas. E essa estrutura que ela está levando nas costas, que é uma estrutura de muita proteção, né? O bebê fica bem protegido. Essa é o que chama o berço, é sobre essa estrutura que a gente vai ver hoje. Então, aqui a gente tem uma fotografia, né, de um nenê no berço. Então, claro, como eram nômades, né, então tinha a questão do movimento, então as mães podiam levar nas costas, ou mesmo pelo tipo de estrutura com a qual era feito esse berço, né, então a criança podia também ser levada por exemplo, pelos pôneis, né, então em viagens mais longas,
Mas no cotidiano, geralmente as mães levavam nas costas os nenês ou apoiavam em alguma parte, né, em alguma cabana ou árvore, enquanto elas faziam os trabalhos que tinham que ser feitos, né? Então, se dedicavam ao artesanato, à produção de comida, de alimento, de medicamentos, etc., né? Então, na realidade, é uma estrutura bem rígida, né? Essa do berço, que o bebê fica meio em pezinho, né? E ela tem por característica, assim, que se por um acaso há uma batida nesse berço, ou ele cai por algum motivo, a criança não sofre nada, porque a estrutura, né, ela é super cômoda para o bebê, então ela é toda feita de peles, macio, confortável para o bebê, mas, ao mesmo tempo, ela é rígida para reagir, né, às intempéries que podem circular a vida desse nenê. Então, a gente vai ver, inclusive, que ela tenha tipo uma cabaninha, né? Uma coisa que tapa do sol, né? Então, ela é toda estruturada para proteger essa vida que está ali no berço, né? Então, aqui a gente tem o nenê dormindo, né? E daí, então, essa carta, né? A gente vai ver essa estrutura como uma metáfora, né? E o bebê também como uma metáfora. Então, a gente pode ver aqui que é uma estrutura muito fechadinha e que ela tem um caráter muito protetivo, né? Ela tem uma certa rigidez, mas ela não é uma rigidez em relação ao bebê, é uma rigidez em relação ao meio, né? Então, é como um casulozinho onde o bebê pode relaxar, ficar confortável, né? E, e a função dessa estrutura é justamente proteger, não deixar que o meio agrida o bebê, né? E daí, para isso, existe um reconhecimento também de que esse bebê, né, ele tem que ser cuidado, que existe uma responsabilidade, que a gente tem que o bebê é vulnerável, então que ele precisa dessa proteção. Então, eu gostaria de agora entrar um pouquinho na nossa cultura, né? Onde essa proteção do vulnerável, né? Ela é tantas vezes tratada com omissão, né? Então, onde eu finjo não ouvir, eu finjo não ver, eu me recuso a falar a respeito, né? Da, do descuido com o que é vulnerável, com o descuido com a vida, o descuido com o que é sensível, com o que é necessário proteção. Então, na nossa cultura, existe muito, muito, muito de omissão. E a carta, ela tá pedindo justamente outra coisa, né? Ela está pedindo reação. Né? Então, a estrutura do berço, ela é uma estrutura reativa, né? Ou seja, ela reage às pancadas do meio, né? Então, ela não deixa que essas pancadas cheguem nesse ser vulnerável. Então, eu considero que a reação é um passo que vai bastante além da omissão, né? Então, a omissão, ela tem a ver com eu desconsiderar a consciência do vulnerável, né? Então, eu percebo que é vulnerável, mas eu não quero me responsabilizar pelo cuidado, então faço de conta que não percebo, né? Faço de conta que não vejo, faço de conta que não que não ouço, faço de conta que não tenho nada para falar, né? E essa estrutura, na realidade, ela leva muito em consideração
o que ela tem que proteger. Então, ela parte do princípio de que tem algo precioso dentro dela, né? E que ela deve reagir a as ameaças, as possibilidades de dano que o ambiente pode trazer. Agora, uma coisa que eu acho super importante é perceber que a metáfora do berço, né, e o próprio texto diz isso, né, é uma estrutura de reação, ela não é uma estrutura criativa, né? Então, a gente, depois da reação, a gente tem um, um terceiro passo, né, que é super importante, que é a ação, né? É se colocar no mundo, é ser o protagonista da própria história. Daí isso é ir além do berço, né? A gente tem o berço, a gente tem a capacidade de proteger o que é vulnerável na gente, o que é vulnerável na vida, né? As pessoas que necessitam da nossa, saber reconhecer quem realmente necessita da nossa ajuda, quem necessita realmente do nosso apoio e quem não necessita, né? E ter uma ação, né? Ter uma proatividade quanto criar a própria existência, né? Então, assim, não é legal quando a gente só tem uma postura reativa. A gente também tem que ter uma postura de ação. Mas, dentro dessa postura de ação, tem que ter um núcleo que tenha reação, ou seja, que não permita que o vulnerável seja maltratado, seja que a vida seja colocada em risco. E por isso o berço. Então, eu quis trazer uma frase da Jamie Sams, né, que é: os nativos americanos aprendem que o seu propósito na vida é evoluir, crescer em entendimento e viver em harmonia. Então, o que a gente, quando a gente vem com essa metáfora do berço, né, a gente está realmente protegendo esse núcleo, né, que é mais sensível, que precisa de proteção, para que ele possa evoluir, né, para que ele possa crescer, em entendimento, né, e que ele possa viver em harmonia com o meio, né? Então, construir uma relação harmônica. Então, para que isso aconteça, a gente tem que proteger o que a gente tem de vulnerável. E quando a gente vai ver isso nas crianças, né, também é proteger essa vulnerabilidade que é presente nas crianças, porque elas estão vivendo um período onde elas são vulneráveis, né? Então, é importante que os adultos que cuidam das crianças também eles saibam que eles têm esse papel de berço, né? Que eles não precisam tomar atitudes pela criança, e que a gente precisa que as crianças vão desenvolvendo autonomia, coragem, curiosidade, né? Então, nesse sentido, é uma atitude de reação somente, não de ação, porque a ação é a criança que tem que fazer, né? A ação de crescer, de evoluir, mas é de que a gente possa proteger esse núcleo que está em formação. E a gente vai ver que todos nós temos núcleos, né? Que são, por exemplo, o nosso núcleo criativo, a nossa autoestima, são núcleos que precisam de berços, né? Porque eles são mais vulneráveis, mas ao mesmo tempo eles são plenos de potencial de vida. Então, também a gente poder revisar o que a gente considera que é vulnerabilidade. Ser vulnerável não é ser fraco, né? Ser vulnerável é ter um tipo diferenciado de sensibilidade que necessita um tipo diferenciado de proteção e que daí, quando a gente consegue proteger, vem um mundo, né? Um mundo pode evoluir a partir daí. E daí isso traz o sentido de responsabilidade. E para os índios, a responsabilidade, ela está em 3 níveis, né? Ela passa pelo passado, pelo presente e pelo futuro.
Então, eu não sou responsável somente pela minha vida ou pela vida das pessoas que me cercam, ou pelo meu trabalho. Não, eu tenho uma responsabilidade sobre preservar o que vem de trás, viver o que tem no presente e cuidar para que o futuro possa acontecer. Então, vamos ver a questão do passado, né? Por que preservar o passado? E isso é super importante, porque a gente está vivendo numa época onde existe como um chamado muito forte, eu vejo muito discurso assim, de que a gente precisa deixar o velho para fazer um novo e um novo, né? E é super legal essa energia do novo, né? É muito boa a energia do novo. Mas para construir a energia do novo, a gente não pode esquecer que a gente chegou aqui graças à história, né? E de muitos povos, de muitas pessoas, dos nossos ancestrais, né? E que não significa que o fato de a gente ter que mudar, né? Não significa que as coisas que foram construídas no passado não tenham validade, muito pelo contrário. Conforme a história humana foi acontecendo, muito a gente perdeu, deixou no passado, por ignorância, por rigidez, coisas maravilhosas, teorias maravilhosas, pensamentos, filosofias, arte, né? Então, a gente passou já por períodos da humanidade onde se queimavam livros em praça pública, não foi só uma vez, né? Foi muitas vezes ao longo da história que isso aconteceu. E a gente passou também por períodos onde se queimava pessoas em praça pública para calá-las, né? Para dar de exemplo. Então, calar o passado, calar a sabedoria, não significa plantar o novo, né? O plantar o novo, ele vem a partir do reconhecimento do passado. Quando a gente ignora o antigo, o que já foi construído, a gente comete os mesmos erros, e essa é a coisa mais velha que acontece na humanidade, a coisa que a gente mais repete, é negar o que já foi construído, negar a tradição dos povos, é negar o valor da construção coletiva, né? E arrasar com tudo para começar de novo. Quando a gente arrasa com tudo para começar de novo, quando a gente queima pessoas e livros em praça pública, a gente, na realidade, a gente está repetindo um ato brutal que já foi feito 1000 vezes na humanidade e que a gente não precisa mais, né? Mas hoje em dia a gente não queima livros em praça pública, mas de certa forma a gente tem queimado mentes, né? A gente tem queimado a consciência, a gente tem queimado a capacidade de pensar, a capacidade humana, né? Então, a gente evoluiu muito, muito, muito tecnologicamente, mas a gente poderia dizer que, no nível de consciência humana, existe uma pequena, talvez nenhuma evolução, e em certos aspectos, uma involução, né? Então, hoje a gente vive no vazio do consumo, no vazio das ideias vazias, né? Bom, seria importante a gente resgatar tantas coisas lindas que a humanidade já construiu. Então, quando os índios, esses povos ancestrais maravilhosos, né, que eles te dizem, tem que cuidar do passado, né? Tem que honrar o passado. Não significa colocar o passado numa cristaleira e tirar o pó uma vez por ano, e olhe lá, né? É trazer esse passado para o presente de forma ativa, significante, né? O passado, ele entra em contato com o presente, dando significado para o presente. Um presente sem passado é um presente vazio. Então, e daí a gente tem a beleza do momento vivido, né? Do presente,
O presente, o presente é algo muito passageiro, né? Mas ele está sempre presente. Então, quando a gente diz, esse aqui é o presente já passou, né? A gente já está em outro presente. Então, o tempo, ele tem essa característica, ele é um pouquinho diferente do espaço, né? O espaço a gente pode se deslocar em todas as direções, vai para frente, vai para trás, vai para cima, vai para baixo. O tempo, ele tem uma direção só, né? E a gente, a princípio, não consegue interferir nisso. Mas a nossa memória, né, ela é capaz de certa forma, fazer um diálogo com o passado. Essa coisa fantástica que é escrita e que é a criatividade humana, né, que é quando a gente consegue ler textos de outras épocas, é um diálogo com o passado, é um passado que vira presente, né? Então, o presente, e isso tem muito a ver com a biodança também, né? A biodança, ela resgata a nossa capacidade de estar no aqui e agora. A metodologia da biodança é basicamente essa, né? É resgatar a capacidade de estar no aqui e agora, com intenso compromisso emocional. Então, o presente, quando a gente realmente consegue estar no presente, quando a gente realmente não está se projetando para o passado nem para o futuro, o presente, ele é eterno. Então, muitas vezes nós temos a dificuldade, né, acho que quase a maioria do tempo nós temos dificuldade de estar no presente, né? Então, somos educados sempre para ter uma preocupação com o futuro ou uma nostalgia do passado. Quando eu coloco assim que na realidade temos que cuidar do passado, não significa ter nostalgia do passado, estar apegado ao passado, né? Mas é reconhecer o cocar, é reconhecer os golpes, contar os golpes, né? É saber que eu sou constituída do que eu já vivi. Mas estar no presente, é reconhecer que eu continuo vivendo, né? E que a vida requer intensidade. Então, quando eu entro num momento vivido absolutamente intenso, quando eu estou absolutamente no presente, aí o tempo se dissolve. Se dissolve e um segundo pode parecer uma hora pode parecer um dia pode parecer um segundo. Porque a vivência, quando a gente está presente, consegue não se projetar nem para o futuro nem para o passado, mas estar no presente, com todo o ser histórico que somos, né? Aí o tempo, a percepção do tempo muda. E como eu disse para vocês, o tempo, ele só tem uma direção, mas a forma como a gente percebe o tempo muda as possibilidades e as dimensões desse próprio tempo. A percepção dessas dimensões. Porque o tempo, na realidade, tem muitas dimensões, assim como o espaço, só que a gente não consegue ter a habilidade que teríamos no espaço dentro do tempo. Mas a vivência, ela consegue fazer essa ruptura em nível de percepção. Alguém falou, né, que depois da vivência de biodança, sentiu que estava num estado alterado, né? E que sentia como se pudesse ver o orvalho, ver as luzes diferentes, as sensações, é isso. A pessoa está absolutamente no presente, né? Então, amplia a percepção e o tempo muda. Então, é importante a gente, quando a gente trabalha a carta do berço, né? É importante perceber que o berço, ele representa a proteção à vida. A proteção à vida.
Então, que nós temos que ser guardiões do berço. O nenezinho, ele não pode ser guardião de si mesmo, ele ainda está em formação. Então, ele precisa que nós saibamos dar essa proteção. E é importante aqui, se a gente vai ver essa carta num nível pessoal, a gente reconhecer quais são as nossas partes que estão em formação e que necessitam de um cuidado especial. Mas também numa dimensão mundo, né? A gente poder perceber quais são as vulnerabilidades que o mundo traz e que estão no nosso propósito, interagir com elas para proteção. E depois o futuro, né? O futuro, se a gente assume o lugar do guardião do berço, é a capacidade de cuidar das próximas gerações. Então, isso é muito forte, porque, na realidade, na nossa cultura individualista, às vezes as pessoas têm dificuldade de cuidar do próprio filho, né? De perceber as consequências dos seus atos para a geração do filho, que é a próxima geração ali, né? Eu não estou dizendo aqui não cuidar do bebezinho, não cuidar do nosso filho dentro de casa, mas é cuidar do mundo para que exista mundo digno, saudável para essa criança que eu estou criando, né? Então, às vezes a gente cuida pessoalmente, veste bem, está bem alimentado, tem muito carinho, tem muito amor, mas o mundo que a gente está criando nesse momento é um mundo terrível para esse bebê que a gente está criando com muito amor, né? Então, os índios, eles costumavam dizer que a gente tem que cuidar do mundo até a 7ª geração, né? E é muito interessante, porque aquela geração que eu estou cuidando agora, né, ela vai se tornar também adulta em algum momento e vai cuidar das próximas 7 gerações. Então, isso vai sobrepondo e vai dando uma dimensão de cuidado rumo ao infinito, né? Um cuidado pela vida. Então, eu quero trazer agora, parar um pouquinho a apresentação, depois eu vou retornar para ela, tá? Eu não tenho certeza se depois a internet vai aceitar esse vídeo que eu quero passar para vocês. Opa, vamos ver. Não sei se vão aceitar, tá? Mas vamos ver, tomara que sim. Senão eu corto essa apresentação e deixo na legenda do YouTube, tá? Mas eu acho que é uma apresentação, é um filme que eu gostaria muito que vocês vissem, que é uma carta super conhecida, vocês já devem conhecer, que é a carta do chefe de Seattle. Certamente vocês já ouviram falar, ou já, né? Mas eu consegui aqui uma gravação disso que está muito bonita. Então, deixa eu só botar o som para... Tem que ter uma coisa aqui do som que fica melhor para vocês. Tem uns minutinhos de uma leitura dessa carta, tá? Que é muito, muito interessante. Então, aqui. Não teceu a trama da vida, tudo está entrelaçado. Acho tão forte, né? Um índio escrever isso para o presidente dos Estados Unidos. Eu já disse esse texto em cena, disse no espetáculo dirigido por Fausto, o espetáculo do Fausto Arap, e me voltou muito, eu vendo todas essas notícias e matérias e as florestas dizimadas, fauna, flora, tudo arrebentado, tudo acabado. Isso me voltou à memória, esse texto. Me voltou assim com muita força. Eu voltei a reli várias vezes, um pouco quase como uma oração. Como se pode comprar ou vender o firmamento, ou mesmo o calor da terra? Essa ideia é desconhecida para nós. Se não somos donos da frescura do ar ou do fulgor das águas, como poderão ser comprados?
Cada porção desta terra é sagrada para o meu povo. Cada brilhante mata de pinheiros, cada grão de areia nas praias, cada gota de orvalho nos escuros bosques, cada colina e até o som de cada inseto. Tudo é sagrado ao passado e à memória do meu povo. Os mortos do homem branco esquecem seu país de origem quando empreendem seus passeios entre as estrelas. Os nossos mortos, no entanto, não podem nunca esquecer esta bondosa terra, pois que ela é a mãe dos peles vermelhas. Somos parte da terra como ela é parte de nós. As flores perfumadas são nossas irmãs. Os escarpados penhascos, os úmidos prados, a grande águia, o calor do corpo do cavalo, o homem, todos pertencemos à mesma família. Por tudo isso, quando o grande chefe de Washington nos envia mensagem que deseja comprar nossas terras, ele nos está pedindo demasiado. Também nos diz o grande chefe que nos reservará um lugar onde possamos viver confortavelmente entre o nosso povo. Ele se converteria em nosso pai e nós em seus filhos. Por isso, consideraremos a sua oferta para comprar as nossas terras. Mas se lhe vendermos as terras, deve ensinar a seus filhos que são sagradas. Os rios são nossos irmãos e também são seus. Portanto, devem tratá-los com a mesma doçura com que se trata um irmão. Sabemos que o homem branco não compreende o nosso modo de vida. Ele não sabe distinguir entre um pedaço de terra e outro. É um estranho que chega de noite e rouba da terra o que necessita. A terra não é sua irmã, e sim sua inimiga. Nós preferimos o murmúrio do vento sobre a superfície do lago, o seu perfume purificado pela chuva do meio-dia. O ar tem um valor inestimável para o pele vermelha, já que todos compartilhamos do mesmo alento. A besta, a árvore, o homem, todos respiramos o mesmo ar. O homem branco parece não ter consciência do ar que respira, como um moribundo que agoniza durante dias insensível ao fétido odor. Eu vi milhares de búfalos apodrecendo nos prados, mortos a tiro pelo homem branco de um trem em marcha. Sou um selvagem e não posso compreender como uma máquina fumegante pode importar mais que o búfalo, que nós matamos apenas para sobreviver. O que seria do homem sem os animais? Se todos fossem exterminados, o homem também morreria de uma grande solidão espiritual, porque tudo que suceder aos animais também sucederá ao homem. Tudo está entrelaçado. O homem não teceu a trama da vida. Ele é apenas um fio. Tudo está entrelaçado. Tudo que ocorrer à terra, ocorrerá aos filhos da terra. Contaminem seus leitos e uma noite perecerão afogados em seus próprios resíduos. Onde está a floresta espessa, destruída? Onde a grande águia desapareceu? Termina a vida e começa a sobrevivência. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Ok, voltamos à apresentação. Então, o que vamos fazer com as próximas gerações? E daí eu quero trazer a questão da utopia. A utopia, ela é uma ideia, né? Uma imaginação, algo que a gente imagina para uma sociedade melhor, onde a gente olha a nossa
atual situação, imagina um mundo melhor, quer construir um mundo melhor, um mundo onde as coisas sejam diferentes. Existem muitas utopias, utopias de amor, utopias de igualdade, utopias de fraternidade. Então, grande parte das mudanças do mundo, né, elas são baseadas em utopias. Atualmente, a gente não vive uma época de utopias, a gente vive uma época de distopias, né? Então, a distopia está muito em moda ultimamente, né? E a distopia ela é exatamente isso, ela é o contrário da utopia, né? É olhar o presente e ver assim, não, mas pode piorar, né? Pode ser muito pior, pode ser uma coisa horrível, né? O problema da distopia, a distopia é um alerta, né? Um alerta onde a gente olha para uma possibilidade de um futuro pior do que a gente vive. Então, vendo essa possibilidade, a distopia nos traz o alerta de que a gente precisa fazer algo para mudar, né? Agora, o grande problema, né, da nossa cultura é que a distopia ela vem com um fenômeno, né, de vazio onde a distopia ela é utilizada não para alertar para onde é que a gente está indo, mas simplesmente para dizer não adianta fazer mais nada. E quando a gente pensa que não adianta fazer mais nada, existe um sentimento de rendimento, né? de falta de sentido para a existência. Então, e que a gente pode chamar isso de, tem uma corrente filosófica que se chama niilismo, né? E o niilismo é justamente isso, essa sensação de que nada importa, né? E as pessoas que falam muito do niilismo, elas falam que o niilismo na realidade é um cinismo, né? Um cinismo muito grande. Então, aqui tem uma frase desse cara, do Luiz Eustáquio Soares, né, que ele diz assim: tanto o cinismo como o niilismo constituem procedimentos de desmontes de premissas, de valores pré-estabelecidos, negando-os, no geral, sem propor nada para substituí-los. Olha o que eu estava falando de passado há pouco. O que os torna radicalmente distintos do dispositivo utópico, que nega valores instituídos a fim de afirmar outras perspectivas e arranjos institucionais. Então, quando a gente vê as distopias, né, usadas da forma como a gente está utilizando elas na nossa cultura, elas são, na realidade, uma construção muito perversa, né, de um vazio. E aqui a Gisele hoje falou, né, da questão da transcendência, né? A transcendência ela tem a ver com o sentido, né? Com o sentido do ser, com o sentido da existência. Então, quando a gente vive numa sociedade nihilista, a gente tá vivendo numa sociedade que perde o sentido da transcendência. E é interessante a gente pensar assim, hoje a gente com a Covid, né? Se a gente vai pensar, bom, mas onde é que iniciou isso, né? Onde é que iniciou esse momento histórico que a gente está vivendo? Daí a gente pode dar um passinho para trás e achar que foi lá um chinês, lá num mercado não sei das quantas, né? Mas daí daí eu posso ver esse chinês lá naquele mercado e pensar, tá, mas quando é que iniciou isso? Eu posso fazer a mesma pergunta e indo para trás, né? Indo para trás, e na realidade
esse ir para trás, né? Essa construção desse vazio, né? E que vai gerar um momento histórico tão drástico como o que a gente está vivendo hoje, ele tem é algo que é de uma desistência, né? De uma desistência que tem muito a ver com essas coisas que a gente está falando hoje, né? É uma desistência de cuidado com a vida, é uma desistência de perspectiva de futuro, é uma desistência do cuidado com o passado, né? Uma negação da tradição e do cuidado e das coisas lindas que foram já construídas, né? Uma negação que vai negando o próprio presente, né? E o presente passa a ser algo sem sentido. Quando o presente passa a ser algo sem sentido, acabou o passado e acabou o futuro. Mas não porque a gente está em vivência, né? A gente está flutuando no vazio, sem sentido. E daí, então, a Jamie Sams vai trazer, né, porque ela traz uma previsão, né, que era para 2015, a profecia, né, ela traz uma profecia de umas índias, e que diz assim: esta é a época na qual os ensinamentos estão sendo transmitidos a todos aqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver. A profecia declara que esses guerreiros do arco-íris se recordarão de sua herança e a utilizarão para o bem de todos os filhos da terra. Então, eu trago essas palavras da Jamie Sams para dizer assim para vocês que é interessante a gente perceber, né, que estamos num mundo em transição. É interessante a gente perceber que a gente está em um mundo em risco, mas o fato de deixar de acreditar e de proteger a vida é um dos maiores riscos. Então, que a gente não pode entrar nessa jogada, né, de que não temos mais esperanças, né, que não serve mais cuidar de nada, porque o futuro não existe, ou se existe é horrível. A gente pode sim construir o futuro com base no presente. A gente está construindo o futuro nesse exato momento. Então, qual o futuro que eu quero? O que eu quero para as próximas gerações? Né? O que eu quero deixar para os filhos dos filhos e os filhos dos filhos dos filhos? E daí, quando a gente tira, né, essa carta, a gente vai ver que é no aqui e agora que você honra a sua ancestralidade e constrói o seu futuro e das próximas gerações. Então, quando a gente tira essa carta, a gente se dá conta, cada atitude que a gente tem, ela está gerando ondas, né, que afetam não somente a mim, mas a todas as pessoas ao meu redor, e também a todas as futuras gerações. Então, que é muito importante, a carta ela está fazendo um convite para a gente olhar para isso e rever as nossas atitudes de cuidado com a vida e com a gente mesmo.